Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E mais um vídeo com muita informação para você, hein? Jogador importante do Santos é muito cobiçado por time da Série A e deve sair em breve. Inclusive, teve ali alguns comentários de familiares desse jogador já pedindo a sua saída. Além disso, vamos também falar sobre tudo da partida entre Santos e Vitória. Vitória e Santos nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Bem, primeiramente vamos falar sobre esse jogador que está prestes a sair, ou tudo indica de que ele vai sair de fato do Santos na próxima janela do meio do ano. E esse jogador é Diego Pituca. O treinador Cuca, muito conhecido aí pela torcida do Peixe, gosta muito do jogador. O Pituca que tem, nas últimas partidas, tanto no ano passado como também durante esse ano, não vem apresentando um bom futebol. O Pituca, para mim, na verdade, o problema é que ele tem jogado fora da posição dele, né? Porque o Pituca, ele não é um jogador que tem vocações para o ataque. Ele é um jogador mais voltado ali para a defesa, ele é um cabeça de área, ele é um primeiro volante. E como ele tem atuado fora de posição, ele não tem se destacado como ele se destacou ali nos anos de 2019, 2020, até o começo ali de 2021. Por conta disso, o Pituca, por estar deslocado, não vem tendo boas atuações. E aí, no Santos, a passagem dele, essa segunda passagem de Pituca, está bem desgastada, principalmente com a torcida. A torcida do Santos tem criticado muito as atuações de Pituca, inclusive quando houve aí uma postagem da notícia de que o Pituca poderia sair para o Atlético Mineiro, um santista publicou isso na rede social e a esposa do Pituca fez um comentário dizendo que se ele sair, depois não adianta chorar e pedir para voltar. Então, assim, eu entendo, porque é a esposa dele, é familiar do camarada, e vai defender o jogador. Mas eu também entendo que o Pituca não tem jogado bem. E se ele sair para o Atlético Mineiro, ao meu ver, não é uma saída tão ruim, tá? É claro que o Santos deve aí 12 milhões de reais por conta da contratação do Patrick, e se o Santos apenas dar aí o Pituca a troco desse perdão da dívida dos 12 milhões, para mim, não faz sentido, porque você perde um jogador por conta da dívida. Mas é claro que o Santos teria então que conseguir alguma forma de quitar essa dívida de 12 milhões, porque o Santos vai ter mais essa dívida, além daí dos problemas na FIFA, com o Caixinha, com o Baço, fora o problema com o Cuiabá, com respeito à venda do Joaquim. Então são vários problemas aí que o Santos precisa sanar. Então, assim, imagino que, se for para o Pituca ir para o Atlético Mineiro, que seja numa negociação muito melhor do que apenas se desfazer do jogador a troco de uma dívida de 12 milhões por um jogador muito pior do que o Pituca. Porque o Patrick e Pituca não se comparam. Por mais que o Pituca esteja mal, mas o Patrick é um jogador muito ruim, né? Então, queria saber a sua opinião. Você é a favor da saída do Pituca? O Cuca, que confia muito no jogador, gostaria de tê-lo aí no elenco do Atlético Mineiro. Então gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Nós vamos falar agora sobre o jogo Santos e Vitória, Vitória e Santos em Salvador, no Barradão, tá? Esse jogo será então domingo às 18h30. O Santos que tem alguns desfalques aí na equipe, principalmente jogadores titulares aí que não atuarão nessa partida contra o Vitória. O Zé Ivaldo foi suspenso no último jogo aí contra o Corinthians, tomou o terceiro amarelo e não estará à disposição para este jogo. O Escobar foi expulso aí por um erro do juiz, do Klaus, no último jogo, no clássico contra o Corinthians. Foi expulso, também não estará à disposição. Então, dois jogadores aí, os dois que têm sido o pilar do Santos na defesa. Tudo bem que a defesa do Santos não é aquele primor, mas o Zé Ivaldo e o Escobar têm sido os dois mais regulares aí da defesa, claro, tirando aí o Brazão, né? Dos jogadores de linha, têm sido os que têm mais contribuído. Então, para a gente ver como é que o Santos está mal, né? Se o Zé Ivaldo é um dos melhores, imagina o resto. Mas, bem, nem ele, né, o Zé Ivaldo e nem o Escobar vão jogar. O Santos que não vence há 7 jogos, hein? Fazem 7 jogos que o Santos não sabe o que é vencer. O Santos também não faz gol há 4 partidas, então 4 jogos que o time mais artilheiro do mundo não marca um gol. E desde que o Kleber Xavier chegou até hoje, o Santos só fez um gol, que foi no jogo aí contra o CRB, no primeiro jogo pela Copa do Brasil. O Santos que está aí em 19º colocado no Campeonato Brasileiro com 5 pontos. E mesmo vencendo Vitória aí nesse jogo fora de casa, ainda assim o Santos não sai da zona de rebaixamento. Bem, falamos aí sobre os 2 desfalques do Santos no time titular
Então eu vou falar para você agora a equipe que deve entrar em campo aí neste jogo domingo, 18h30, 6 horas e 30 minutos na tarde, tá? Finalzinho de tarde aí, começo da noite. Então vamos lá. A equipe titular é Brazão no gol, Léo Godoy, o lateral direito, João Basso deve ser o titular aí no lugar de Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Souza. Souza que então será titular novamente contra o Vitória, foi titular no último jogo, inclusive foi para mim um dos melhores em campo. O Rincon deve permanecer como titular e o Zé Rafael jogando ao lado dele no meio de campo. O Roleza deve ser ali o jogador mais avançado no meio. O Guilherme é dúvida para essa partida, porque também teve propostas aí do Atlético Mineiro, mas ainda não se sabe se ele vai permanecer ou não. Se ele fizer esse jogo, ele automaticamente não pode se transferir para um outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele completaria aí 7 jogos e já não pode se transferir para outro clube no Campeonato da Série A do Brasileirão. O outro ponta será o Barreal, e aí no ataque, para ser o centroavante do Santos, há uma dúvida entre David e Tiquinho, mas o David deve ser o centroavante titular, deve permanecer como titular da equipe. Essa é a equipe montada por Kleber Xavier. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que o time é o time ideal para essa partida? Bem, a gente sabe que o Basso não costuma atuar bem, né? Inclusive, uma preocupação que eu tenho para esse jogo é jogar João Basso e Luan Pérez na defesa. Por quê? Os dois não são bons na bola aérea. O Luan Pérez tem problema de posicionamento na hora de defender ali na bola alta e o João Basso é baixo. Então, o Santos teria aí um problema grande na bola aérea, por isso que o Santos precisa ficar atento. Jogo importantíssimo, o Santos precisa de uma vitória. Poxa, pelo amor de Deus, 7 jogos sem vencer. Vamos fazer uma aí para a torcida, pelo amor de Deus. Vamos vencer essa partida. O Santos precisa, a torcida conta com vocês, tá? Neymar vai jogar, hein? Neymar vai jogar aí e deve jogar mais do que 30 minutos, que foi o tempo que ele atuou aí contra o CRB. Se ele não começar jogando, o que eu acho ainda difícil, ele deve atuar aí por quase todo o segundo tempo. E eu espero que o Ney consiga voltar bem e ajude o Santos a voltar com os 3 pontos. Você está confiante para essa partida? Eu sei, é difícil, né? Santista e confiante não estão cabendo na mesma frase. Mas eu espero que o Peixe consiga surpreender amanhã e voltar com a vitória, tá bom? Não deixe aí de curtir esse vídeo, comentar, dê a sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você, se inscreva. Estamos chegando aí próximo dos 1000 inscritos. Me ajude a bater essa meta aí de 1000 inscritos aqui no YouTube, tá bom? Todos os dias estamos aqui, tá certo? Se inscreva e faça parte do mundo do Santos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.